dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre os meus top 10 livros lidos em 2022. Esse ano eu li 40 livros e eu li muito livro bom, então foi muito difícil escolher apenas 10 livros, mas mesmo assim eu consegui escolher e consegui ranquear, apesar que às vezes eu fico mudando de ideia, querendo ranquear de novo, mas enfim, eu vou estar mostrando. Lembrando que todos esses livros aqui eu amo, sou completamente apaixonada, se tornaram um dos meus preferidos da vida. E os livros já estão em ordem, então vou começar com o 10º lugar, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro me fez compreender sobre coisas que eu nunca havia compreendido antes e me fez adentrar dentro da cabeça da Lily. Gente, sério, esse livro é muito profundo, é muito bom, eu amo a escrita da Colleen Hoover. E é isso, tá em 10º lugar e é isso. Em 9º lugar, eu escolhi o livro Uma Bifurcação no Meio do Peito, que é de uma autora nacional que me enviou o seu livro, a Essa Cavalcante. E eu fiquei completamente apaixonada nessa história. Vai se tratar de assuntos tão profundos e os poemas dela é muito profundo. Eu realmente amei. Olha as marcações. Eu amei esse livro, vale muito a pena. Inclusive tem algumas palavras que eu grifei, alguns trechos. Enfim, é realmente muito bom e vale muito a pena ler esse livro. Em 8º lugar, temos A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse livro é simplesmente perfeito e também muito profundo. Eu não tenho palavras para descrever essa história, porque vai mostrar a vida miserável de uma mulher sem romantismo, enquanto se aprofunda em uma grande crise existencial sobre a escrita. Esse livro é simplesmente perfeito. Tem tantas coisas que eu amo nesse livro, na escrita da Clarice Lispector, que eu até escrevi uma resenha lá pro meu Bookstagram sobre esse livro, então já tá lá no meu perfil, me acompanhe lá também. E, gente, é simplesmente perfeito e eu amo muito esse livro e a escrita da Clarice Lispector é simplesmente genial. Em 7º lugar, A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro aborda temas que eu sou completamente apaixonada. Ele me fez infiltrar dentro de uma crise existencial tão grande que eu não sabia lidar. Eu fiquei horas olhando pro teto, tentando absorver tudo. Eu fiquei com medo de escolher errado um pãozinho, porque é muita crise existencial e são muitos pensamentos filosóficos que tem dentro desse livro. Esse livro, na verdade, contém tudo que eu mais amo. Tem filosofia, tem música, tem ciência. Se tornou um dos meus favoritos da vida. Esse livro é simplesmente genial. E a escrita também é muito gostosinha de ler, não é difícil. E é isso. Em 6º lugar, 1984, do George Orwell. Esse livro me dói muito colocar em 6º lugar. Na verdade, eu gostaria que ficasse em 2º, junto com outro livro. Mas enfim, eu vou colocar ele em 6º. Mas não diminui o amor que eu sinto por esse livro, porque é simplesmente um dos meus favoritos livros distópicos da minha vida. Esse livro é simplesmente perfeito. Eu amo a escrita de George Orwell também. É um clássico distópico e é simplesmente também um dos meus favoritos. É um universo distópico perfeito, simplesmente perfeito. Vale muito a pena ler esse livro, principalmente para quem quer começar a ler clássicos ou clássicos distópicos. E agora vamos para os meus top 5 livros lidos em 2022 e foi muito difícil escolher esses livros. Na verdade, nem tanto, porque eu realmente amo genuinamente esses livros, porém eu li muito livro bom. Eu li muito livro bom e foi muito difícil deixar eles de fora, mas tá tudo bem, vamos mostrar esses livros então. Em 5º lugar, A Paixão de Artemisia. Eu acho que eu nunca vou me cansar de panfletar sobre esse livro, porque ele não tem o reconhecimento que merece. Esse livro é simplesmente perfeito, olha as minhas marcações. Eu simplesmente surtei com esse livro, é um livro profundo que aborda diversos temas, principalmente para aquela época, é muito importante, é um livro necessário, que vai falar sobre uma pintora que realmente existiu e desafiou o seu tempo. Inclusive, eu fiz até uma pintura sobre esse livro, gravei um vídeo sobre, tá nas minhas contas também, no meu BookTok, no meu Bookstagram, então me acompanhem por lá. E esse livro é simplesmente genial, é perfeito, eu me apaixonei pela Artemisia e é isso. Ignorem os cachorros, por favor, porque não tem como controlar eles, porque são os cachorros da rua. Em 4º lugar, O Diário de Anne Frank, é um dos livros que todos deveriam ler. Eu simplesmente surtei com esse livro, eu me identifiquei muito com a Anne Frank. E é muito triste, eu chorei muito depois que eu li esse livro, eu fiquei uma semana muito mal. Eu acho que foi o livro que mais me fez chorar em 2022. Esse livro é simplesmente necessário e incrivelmente perfeito. Eu genuinamente acho que todas as pessoas devem sim ler esse livro, porque é de uma importância tão grande. Ele realmente aconteceu, é uma história real que mostra, que retrata uma das maiores dores da humanidade. Esse livro é importante, tem que sim relembrado, até porque a história nunca deve ser esquecida e sempre deve ser relembrada. Minha dicção tá horrível hoje. Em 3º lugar, O Retrato de Dorian Gray. Eu estou completamente obcecada por esse livro, pelo Dorian Gray. Sinceramente, não tem um dia que eu não pense nesse livro, porque esse livro é perfeito. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu me apaixonei por esse livro. É um livro clássico universal e, sinceramente, eu acho que é um dos meus clássicos favoritos da vida. Eu acho difícil algum livro superar este.
Em segundo lugar, Fahrenheit 451. Esse livro é um clássico distópico e, junto com 1984, do George Orwell, formam os meus livros favoritos de distopia da vida, principalmente este daqui porque aumenta o meu amor pelos livros e é um universo distópico totalmente diferente do que eu já li em toda a minha vida, porque aqui não vai ser o governo que vai estar controlando a população, vai ser a própria população que vai estar se controlando, controle de massas. Esse livro é simplesmente genial e reflete muito o que está acontecendo nos dias de hoje. É simplesmente perfeito, esse livro é incrível, eu li faz pouco tempo e já se tornou um dos meus livros favoritos. E em primeiríssimo lugar, Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu sou apaixonada nesse livro. Sem dúvida, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu me apeguei muito aos personagens, porque a escrita do Jorge Amado é simplesmente genial. Ele constrói personagens reais e histórias reais, nua e crua. É simplesmente perfeita. E o que eu mais amo nesse livro é que ele realmente constrói personagens e garotos reais. Ele não passa a mão na cabeça dos meninos e fica vitimizando eles. Não, porque eles fazem coisas erradas, e muitas coisas erradas. E isso é simplesmente genial, porque mesmo, apesar disso tudo, eu ainda amo esses meninos, sou muito apegada neles. E tem uma crítica social tão grande nesse livro. É simplesmente genial. Eu amo esse livro, é muito necessário. Olha o tanto de marcação. Foi uma professora de história que me indicou esse livro, eu comprei, estava empacado na minha estante. E aí, para uma aula de literatura, eu tive que ler esse livro e explicar na frente da minha turma. Então, eu fiquei horas falando sobre esse livro, porque é realmente muito genial. Eu quero gravar um vídeo só sobre esse livro, na verdade, sobre todos esses livros e sobre os meus livros favoritos da vida. E eu vou fazer isso, talvez eu crie até uma playlist própria pra isso. E é isso! Esses foram os meus top 10 livros favoritos de 2022, porém, eu também não posso deixar de falar sobre esses 3 livros aqui, que eu sou completamente apaixonada, mas infelizmente não entraram nesses top 10, mas eu vou falar sobre eles, porque, enfim, eu tô gravando vídeo. Eu não posso deixar de falar de Orgulho e Preconceito, esse livro é simplesmente genial, é um clássico, me deu a esperança de viver um romance, apesar da geração em que eu estou vivendo. Eu também não posso deixar de falar dos livros, das histórias, do poema do Edgar Allan Poe. Cara, esse livro é incrível, principalmente O Corvo. Na verdade, a minha história preferida que eu li do Edgar Allan Poe, que tá nesse livro, é O Gato Preto. Eu não sei porque eu fiquei apaixonada nessa história. E é isso, gente, simplesmente genial. Eu também não posso deixar de falar em Outra Vida, talvez, da minha autora preferida da vida, que é a Taylor Jenkins Reid. Esse livro também é muito bom e muito gostosinho de ler. Eu literalmente devorei esse livro. E é isso. E esses foram os meus livros favoritos lidos em 2022 e foi muito difícil fazer essas escolhas, porque, como eu disse, eu li muitos livros bons esse ano. Eu só li 40 livros, para muitas pessoas, principalmente para a comunidade bookstã, são poucos livros, porém, eu realmente me dediquei e foquei na escola, então eu li muita apostila, então isso não conta. Mas eu bati minha meta, que ela era ler 40 livros, e isso que importa. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo porque é muito importante pra mim, vocês vão estar me apoiando. E também me siga nas minhas outras redes sociais, nas minhas outras book redes, no meu Bookstagram, BookTok. E eu criei uma conta recentemente no Scooby, então me sigam lá também, tá aparecendo aí na tela. E também vai estar o link aqui na descrição. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabou!